Alguien me preguntó si tenía algún material de aquello que yo estoy compartiendo, de algunas historias que yo estoy contando. Tengo un libro ahí en la librería, que escribí un poco de historia de esos años. Si alguien se interesa puede adquirirlo lá. Y mi esposa otro día, cuando estaba compartiendo, antes de vir para acá con los pastores de la ciudad, vio que tinha muitas folhas, me disse: "Você vai compartilhar tudo isso? Será que vai dar?" Falei: "No, voy a extraer un poquillo de aquello que está escrito, porque eso está siendo conducido para un libro. De aquí a unos meses va a estar pronto. Esperamos que pueda servir de benção." Bom, continuamos para ver si acabamos esa parte. Cuando mis filhos estaban pequeños, yo decía: "De aquí a poco acabo de falar." Eles reían, decían: "No va a acabar, no." Vamos a voltar a Hebreos 17. Perdón, Hebreos 13, 17. Vamos a repetir versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Interessante a recomendação: obedeceis a vossos pastores, porque eles velam por vossas almas. Velar es guiar y liderar aos irmãos. Eu acho que é muito importante que nossos irmãos lembrem de nós como aqueles que estavam guiando suas vidas, liderando suas vidas, que não tenham uma atitude diferente conosco, sino de gratidão, gratidão a Deus. Deus ha ordenado que a igreja seja governada por pastores, seja qualquer o ministério que tenha. Deve ser assumido com muita responsabilidade este encargo do Senhor. Ele ha ordenado que nós devemos obedecer aquilo que Ele nos mandou fazer. Os pastores são responsáveis de dirigir, guiar as ovelhas. Os pastores não estão para empurrar, se fala? Sim. Não estão para isso. Os pastores têm que ir na frente para guiar. Amém? Para que o rebaño vá atrás dele. C.S. Lewis escribió una de sus fantasías. En una de sus fantasías dice que había una moça, una menina sedenta que veía una fonte a beber, mas esa fonte estaba vigilada por un león, con o cual ella debía enfrentarse. Cuando ella solicitó al león que se retirara para que ella pudiese beber, o león rehusó. Rehusou? Ele não quiso sair. Se recusou. Cuando ella pidió al león que le prometiera para ella que no faría ningún daño, nuevamente él no prometió nada. Entonces ella pudo concluir que tenía que ir a buscar otra fonte, mas sabía que no existía ninguna otra. Así también Jesús vigila a fonte de agua que produce vida. Y Él ni va a intentar
ficar a un lado para que podamos beber da forma que nós queremos fazerlo. Ni também prometerá ficar sem fazer nada quando nós queramos beber. Então nós podemos procurar ir a outra fonte, mas não existe outra fonte. Temos que concluir que temos que beber da maneira que Ele nos mandou beber. Só há uma maneira, essa maneira dele. Amém? E dessa maneira temos que ensinar a nossos irmãos a ir à fonte da vida. Uma coisa interessante em nosso trabalho é que cada vez nós podamos guiar aos irmãos a um relacionamento mais íntimo com Jesus. De jeito nenhum temos que nós tomar o papel de Jesus e do Espírito Santo. É uma tentação muitas vezes dar todas as respostas. Muitas vezes quando vêm os irmãos a perguntar alguma coisa para mim, eu falo assim: você já consultou com o Senhor? Não, então não vai dar nenhuma resposta. Primeiro vá a Jesus, depois vem para mim. Muitas vezes não voltam, porque já tiveram a resposta em Jesus. Nós não podemos chegar a ser tão importantes que vamos a substituir ao Senhor. Cuidado com isso. Guiemos a nossos irmãos para amadurecer e ter maior comunhão com Jesus. Amém? Não voltemos ao clericalismo. Sabe o que é o clericalismo? Aquela dependência dos irmãos, dos pastores, dos líderes. É uma tentação muito grande. Às vezes até isso se pode perceber nos irmãos quando vêm para dizer: pastor, ore por mim porque o Senhor vai ouvir melhor você. Eu às vezes repreendo os irmãos. Senhor, te repreenda porque eu não sou mais especial que você. Você é filho de Deus, Ele vai ouvir a você tal como me está ouvindo a mim, porque você é filho ou filha. Amém? Temos que provocar aos irmãos a entrar em maior relacionamento com nosso Senhor. Isso é uma maneira de guiar a nossos irmãos à maturidade. Governar é outra das tarefas que nós temos que chegar a fazer. 1 Timóteo 5:17, vamos a ler outra vez aí. É uma palavra muito importante. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Os presbíteros que governam. Aqui aparece a palavra governo, não sei como é. Leíamos aí em português, em espanhol. Presidem. Em espanhol é os que governam. Presidem, é a mesma coisa. A palavra governar ou presidir nesse versículo significa estar ante algo ou alguém. É decir, presidir em rango. Rango, não sei se fala em português. Não. Presidir em alguma jerarquia, em alguma, mais bem jerarquia, autoridade. Não é? É possível que algum governante possa abusar de sua responsabilidade, mas isso não significa que deve ser a regra. Sempre há exceções à regra. Mas Deus ha establecido ordem em seu corpo e devemos someter-nos a essa ordem confiando em Ele, que é a autoridade maior, para fazer-nos homens que governam bem, concordando com sua vontade. Por outra parte, este versículo indica que há diferentes
niveles de gobierno entre os presbíteros. Algunos pueden trabajar básicamente en la palabra y la doctrina, funcionando como mestres más que cualquier otra cosa. Y algunos pueden tener una cualidad mayor en gobernar junto con nosotros. Entre los presbíteros va a haber diferentes gracias. Loado al Señor por eso. Porque algunos tienen más gracia para el gobierno o concursos de los otros presbíteros, más tienen alguna gracia especial de Dios para ese trabajo. Por ejemplo, también entre un presbiterio van a haber algunos que son más maduros que otros. Cuando vienen llegando presbíteros nuevos, es evidente que va a encontrarse con algunos más maduros, como era el caso de Pablo y Timoteo. Timoteo era un joven en la iglesia de Listra en el tiempo en que Pablo fue apedrejado y salvado milagrosamente de la muerte. Cuando Pablo regresó a esa región, varios años más tarde, ficó impresionado con aquel joven de quien los hermanos daban testimonio de su vida. O don y habilidad de liderazgo de Timoteo tinha llegado a ser evidente en la iglesia, ao ponto que Pablo tomó a él como compañero de viaje. Ainda que Pablo tinha um ministério estabelecido e muito mais maduro que Timóteo, esse jovem estava dotado em desenvolvimento e crescendo e madurecendo para cumprir o ministério que o Senhor deu a ele. Quando falamos de pastores, não necessariamente falamos deles como si tuviesen una misma maturidad o experiencia, ni también a misma manifestación de los dones y gracias. Qué maravilla que el Señor tenga diversidad entre los pastores de la iglesia. Amén. Eso da una riqueza enorme para la iglesia. Algunos tienen una gracia, otros tienen otra. Algunos tienen más maturidad que otros, no sentido de entender mejor algunas cosas, y eso nos da mucha paz, sabiendo que hay hombres que están guiando a Grey, que tienen maturidad y tienen humildad para guiar a la iglesia. Al considerar aquellos que han sido preparados o escolhido pelo Señor para gobernar, nos anima a Escritura en 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. Uma coisa muito interessante. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Essa passagem enfatiza claramente a necessidade que temos de amar e de honrar aos que estão presidindo no Senhor. É importante isso, muito importante. Todos precisamos de uma palavra de alento, uma palavra que seja positiva para nossa vida. Somos homens e às vezes precisamos que alguém diga: irmão, obrigado por lo que está fazendo por mim. Isso dá muita alegria. Não é para adular, é para animar. Adular é outra coisa. Não sei se em português também é a palavra adular. Mas precisamos disso, como precisamos uma palavra da esposa, dos filhos. Nós também temos que animar a nossos filhos e a nossos irmãos, mas também é muito bom receber dos irmãos uma palavra de alento.
Otra tarefa, ser ejemplos. 1 Pedro 5:3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A versión ampliada de la Biblia dice, gobernar no en forma arrogante, dictatorial o dominante, oprimiendo a aquellos que están bajo vuestro cuidado. Las Escrituras son fuertes en esto porque tenemos que lembrar, hermanos queridos, que las ovejas no son nosas, son do Señor. Amén. Mas a Escritura señala que nós temos que ser ejemplos, modelos, patrones de vida cristã para a grey, para as ovelhas. Este es un maravilloso llamado y requiere que los pastores caminen diligentemente de acuerdo a las demandas da tarefa. A palavra de Deus sempre mantém o equilíbrio da verdade. A instrução de Deus de que os presbíteros devam governar tem que ser tomada com muita seriedade e precisamos muito equilíbrio da verdade em todas as coisas. Las Escrituras prohíben estrictamente el comportamiento de arrogancia, de dominación dos hermanos. Debe haber autoridad, mas debe ser usada correctamente. Los pastores responderán a Dios de cómo tratar a los que están bajo su cuidado. O povo no va a ser santo solo porque alguien ordena que ellos sean santos, mas ellos han de ser santos porque ven un modelo de santidad en sus pastores. Amén. Eso es para que acordemos. 1 Corintios 11:1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Parece un poco arrogante esto, ¿no es? Mas no es. Pablo está no cierto, porque él está siendo bien coherente con lo que está enseñando. Sean mis imitadores como soy imitador de Cristo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Mas nos oye, no sé si estamos prontos para decir a los hermanos, imítenme a mí. Y alguien diría, no será mucha cosa. Mas, hermanos queridos, tenemos que tener esta cualificación entre nosotros. Hermanos, imítenme. A veces, yo falei para mis colegas y los discípulos que yo tenía até hace poco tiempo atrás, porque hoy estoy ligando con los pastores solamente. Yo falo así, ¿vocês vieron alguna vez esa atitude que vocês están teniendo en mí? Y él dice, no. Entonces, ¿por qué hacen? Es una cosa muy importante. Cuando mis hijos estaban pequeños y ellos bregaban entre sí, yo falaba así. ¿Os hermanos tienen que bregar? No. ¿Por qué vocês hacen? No sé. ¿Vocês vieron bregar alguna vez a su pai y a su mãe? No. Entonces, ¿por qué hacen? No sé. Eles eram meninos. Mas quando nós temos firmeza no exemplo, podemos também falar assim. Vocês não façam porque nunca vieram fazer em mim. Amém? Isso tem muita força. E tem que ser assim por causa do nosso ministério. Ser exemplo como Jesus manda que sejamos. En los días de Charles Finney se decía que había 2.500 Finneys jóvenes en la Nueva Inglaterra. Finney fue ejemplo de amor para los que seguían sus enseños. Jesús mismo faló a sus discípulos que amaran a los demás como Él había amado a ellos mismos.
Qué palabra de Jesús. Ámense os unos a os outros como eu amei vocês. É uma vara muito alta, mas é importante fazer as coisas como Ele ensina. Da mesma forma, os pastores devem dar um bom exemplo aos irmãos que estão bajo su cuidado. Os pastores que enseñan a palavra, pero que não obedecem ela, a transforman en una caricatura viciada que es más destructiva que constructiva. Como afirma o autor de 2 Pedro 2:2, el camino da verdade será blasfemada a causa de aqueles que siguen sus propias desilusiones y sentimentalismo. Vamos a leer 2 Pedro 2:2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Você não gostaria que a palavra do Senhor fosse difamada por causa da sua vida, não é? Eu creio que é muito triste quando aparece alguém que por causa de sua vida, de seu testemunho, é difamada a palavra do Senhor. É muito triste e muito sério. E nós temos que evitar qualquer destas coisas. Mas importante é que sejamos exemplos. Na década dos 70, quando foi o golpe de Estado, o golpe militar em Chile, tinham se convertido irmãos que estavam, homens que estavam comprometidos com o marxismo. E então, minha situação era muito delicada porque eu estava sendo intervenido pela polícia de inteligência. Meu telefone estava intervenido porque eles sabiam que na congregação estavam assistindo pessoas que estavam bem comprometidas no regime marxista. E um deles havia chegado a ser treinador de guerrilha. E ele estava sendo muito procurado, e se encontravam nele, ia a morrer. E quando este irmão chegou e se entregou a Jesus antes do golpe militar, e quando veio o golpe militar estava sendo procurado, eu tinha uma carga de consciência e não sabia o que fazer. Senhor, me ajuda. E às vezes o Senhor me tem feito, me ha mandado a fazer loucuras, não? Mas loucuras maravilhosas. E um dia ele me disse, vai com ele à polícia. Senhor, como é? Vai com ele à polícia. A boca do lobo, pensei. Mas obedecendo ao Senhor, peguei a ele e falei, vamos a ir à polícia. E ele ficou olhando para mim se eu estava certo. Mas como ele confiava em mim, ele disse, vamos, aconteça o que aconteça. Cheguei com ele lá, falei com o segundo chefe da polícia e disse para ele, eu tenho um nome aqui que vocês procuram. Ele me falou, como se chama? Eu falei o nome. Disse, sim, mas o que você quer? Eu venho a dar testemunho de que esse homem ha sido transformado por Jesus. Ele me olhou assim, um pouco bravo, e disse, como você sabe que mudou? Olha, esse é meu trabalho. Eu trabalho com vidas e sei quando uma pessoa é transformada. Mas você não sabe como são esses homens. São muito hipócritas. Eles fingem muito. Olha, eu não estou falando de fingimento, estou falando de transformação. E ele continuava falando assim, como você me pode assegurar, como você pode afirmar que esse homem mudou? De repente olhei para ele aos olhos e falei assim, minha vida é pela dele. E o homem ficou branco. E disse, você sabe o que está falando? Eu sei, porque um dia alguém deu sua vida por mim e morreu por mim. E o homem ficou totalmente confundido. E me disse, vai embora, leve a ele.
vai embora, lleve ele. Eu saí desse lugar com meu irmão, liberado da morte. Louvado seja o Senhor. Ainda temos que correr riscos com nossos irmãos, sendo exemplos para eles de amor, de vida, porque o Senhor nos tem a nós como pastores, não só para os tempos lindos, sino para os tempos difíceis. Amém? E o Senhor sabe como fazer as coisas. Hoje esse homem é um dos pastores. Louvado seja o Senhor. Sendo exemplos, podemos atrair a outros para servir a Jesus. Amonestar. Admoestar. Esta é uma tarefa não muito grata, mas tem que acontecer. 1 Tessalonicenses 5:12. Vamos a ler de novo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Aqueles que admonestam. Os presbíteros devem advertir e admonestar aos irmãos que pecam, que erram, em forma pessoal, têm que ser admonestados. Em verdade, todos os cristãos devem admonestar-se uns aos outros segundo a palavra, mas nosso dever como presbíteros e pastores é obrigatório prestar atenção e advertir e admonestar aos que estão tendo alguma situação indevida na casa do Senhor. Eu creio que nosso papel neste sentido, irmãos, é muito importante. A admonestação é uma maneira de advertir aos irmãos de não continuar indo por um caminho errado. E às vezes, por atitudes que são circunstanciais, não necessariamente de pecado, mas de atitudes que não são muito certas. Ainda entre nós, temos que admonestar-nos às vezes por atitudes que não são corretas. Amém? Pablo tuvo que amonestar fortemente a Pedro por sua atitude que não estava sendo correta ante os irmãos. Às vezes entre nós temos que fazer isso. Os pastores, os que têm um ministério na casa do Senhor, não são intocáveis. Temos que ser abertos a receber a admonestação de outros irmãos. Amém? Nunca pensemos que por ser pastores, apóstolos, profetas, evangelistas ou mestres, não precisamos de que alguém nos corrija. Ainda, algum irmão da congregação, se vê uma falta em nós, tem todo o direito de corrigir-nos. Amém? Ainda que vai ser muito humilhante, mas se ele tem razão, temos que estar prontos para receber essa amonestação. Orar pelos enfermos. Esta é uma coisa nova, não é? Não é nada novo. Mas é interessante o que fala a Escritura com respeito a isto. Que diz a Escritura em Tiago 5, 14 e 15, podemos ler? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Amém. Esta é uma prática que não se faz muito comum na igreja. Olhe o que fala bem a Escritura.
Si alguien está enfermo, ¿qué dice? Llame a los presbíteros, a los ancianos. O fato de llamar es un acto de fe. A veces hay hermanos que están enfermos, ninguém sabe. Tenemos que enseñar a los hermanos a que cuando estén enfermos llamen a los presbíteros para orar por ellos, a ungirles con aceite. Olha, este es un privilegio para el cuerpo de Cristo. Un privilegio. Ser ungidos con aceite. Y vamos a ir a orar no por si acaso. Vamos a ir a orar para que el Señor opere cura en esa vida. Y Él le va a hacer. Amén. A veces tenemos que prestar cuidado que alguien está enfermo. No es común, mas a veces resulta ser un asunto delicado. No tenemos que imponer manos con ligereza, dice la Biblia. Una vez yo fui llamado para orar por un hermano. Cuando llegué lá y estaba pronto para orar por él, el Señor me falou, no ore. Mas ¿cómo? No ore. Pregunta a ela qué fez con su vida. Eu fiquei preocupado. Daí a pouco falei, irmã, você tem alguma coisa que confessar? Ela ficou olhando para mim assim, com muita dúvida. E o Espírito me falou, ela tem que confessar. Você tem que confessar alguma coisa, não é? Daí a pouco ela disse, é mesmo, tenho que confessar. Quando ela confessou uma falta, oramos para que o Senhor perdoara su falta e não precisei orar pela saúde porque ela ficou curada. Temos que ter muito cuidado às vezes, porque não todo tempo a causa da enfermidade é um pecado, mas às vezes acontece. E nós, se colocamos as mãos ligeiramente, vamos a obviar aquilo que o Senhor quer tratar com essa vida. Mas a oração pelos enfermos, irmãos, é muito importante. Hoje há muita especulação nisto dos carismas. Você sabe que há muitos dons de cura. A Bíblia fala que há, entre os dons que fala em 1 Coríntios 12, não sei como fala em português, en español, dones de sanidades, en plural. Dons de curar. Dones de curar. Son variados y muchos. Cuando alguien es curado por una enfermedad, yo acho que actúa un don de cura. Hay muchos dones de cura. Entonces nos tenemos que tener cuidado de pensar que nos hemos apropiado un don. No, el Señor va a usar a cada uno concordando con la necesidad. Amén. Yo siempre coloco como ejemplo a mesa do cirurgiano, do médico cirurgiano se llama, Sí. aquele que faz cirurgia. Ele tem uma mesa com muitos instrumentos aí, mas nem todo vai usar, mas estão aí à disposição. Ele diz bisturi, pinças e qualquer outra coisa, e ele usa aquilo que é preciso para aquela operação. Nós somos o corpo de Cristo e somos servos do Senhor. E quando precisamos de aqueles elementos divinos, o Espírito Santo vai dirigir para que sejam usados corretamente e não para nosso próprio benefício. Amém? E temos que ter uma atitude de fé. Alguns de vocês talvez nunca experimentaram alguma coisa que o Senhor está colocando en su frente, mas su Espíritu Santo va a provocar fe para actuar. Amén. Precisamos actuar en fe respecto das enfermedades, y no solo das enfermedades físicas, sino también las enfermedades da alma, porque hoy estamos recibiendo muchas personas que ven tan feridas, traumadas, con tantas cosas que han recibido de su propia familia,
das pessoas que rodeiam sua vida, quantos han sido maltratados em sua meninez, em sua adolescência e ainda quando são adultos, e como precisam ajuda do Senhor. Ali precisamos também nós ter a graça do Senhor para discernir. Quantas vezes o Espírito Santo nos vai dar palavra de sabedoria, de conhecimento para descobrir o problema dessa vida. Um dia chegou um moço para falar comigo de qualquer coisa e de repente eu comecei a perguntar a ele: como é a vida, tua vida, tu relacionamento com teus pais? Ele disse: não é muito bom, porque eles mandaram a mim a criar-me com minha avó. E o relacionamento com seus pais não ha tido muito sucesso, porque eles me desprezaram em preferência, tinham a meu irmão muito mais considerado que a mim. Ele estava muito ferido. E quando eu ouvi esse moço, comecei a entender suas atitudes referentes à autoridade. Ele tinha problemas com a autoridade. E ali eu pude chegar à conclusão de que ele tinha que ser curado desse trauma ocasionado pelos pais, porque ele estava preferindo a outro irmão antes que ele, e mostravam diretamente a ele essa preferência. Que tremendas feridas se podem causar na vida. E louvado seja o Senhor que a igreja tem a faculdade de poder chegar a curar essas feridas, em nome de Jesus. Amém. Irmão, lembre-se disto. Há muita gente hoje, por causa das famílias que estão quebradas, dos casamentos quebrados. Quantos filhos estão maltratados? Já em suas emoções. Precisamos muita graça do Senhor para que essas vidas sejam recuperadas e restauradas para a glória do Senhor. Então, temos que não só pensar nas enfermidades físicas. Há enfermidades da alma muito sérias hoje. Muitos desequilíbrios mentais por causa desta situação. Você já viu quantas mulheres chegam ao Senhor tão feridas emocionalmente muito mal, mas o Senhor pode fazer milagres. Louvado seja o Senhor. É uma tarefa cada vez mais difícil. Se no tempo de Jesus já havia problemas, hoje emocionalmente as pessoas têm muitos problemas, muito mais, por causa da situação e por causa da liberalidade que as leis têm permitido. Temos que entender que o humanismo está indo tão longe que está permitindo quebrar os princípios de Deus e a sociedade vai entrando nesse caminho, e quando as pessoas querem voltar à normalidade já é muito tarde, já tem muitas coisas erradas na sua vida. Hoje, em quase todos os países, por causa da lei do divórcio, os casamentos são tão livianos, são tão sem princípios, que as pessoas, quando se casam, já estão pensando como desquitar-se. Esta é uma desgraça. Chile foi o último país do mundo em aceitar a lei de divórcio. Foi uma desgraça. Lutamos, mas o inimigo está tendo sucesso nestas coisas, mas nós temos que pegar nossa autoridade como igreja para lutar contra essas coisas que estão afetando a nossa sociedade. Porque o inimigo ha dado um golpe muito forte e muito inteligente. Se ele consegue quebrar as famílias, ele consegue bastante. Mas a igreja é o único instrumento de Deus na terra que pode procurar restaurar a família. E isto está acontecendo, louvado seja o Senhor. Temos visto verdadeiros milagres nisto. E Deus vai continuar fazendo esses milagres para a glória de seu nome. Finalmente,
Outra tarefa dos pastores é manter a unidade entre os pastores. Además das tarefas descritas en los puntos anteriores, esta es una tarefa muy interesante, mas que dá muito trabalho y debe ter muita paciencia. Ya oí pastores que me dijeron, sabe, yo no quiero concurrir más a reuniones de pastores da cidade porque se fala muita bobagem. Eu tenho falado, você não desista, porque em qualquer momento Deus vai fazer alguma coisa aí. Se você não está aí, talvez vá perder a oportunidade de ser uma bênção para seus irmãos. Às vezes temos que caminhar a segunda milha. Milha se fala? E a segunda milha não é fácil. A segunda milha é complicada. Porque no es agradável. A segunda milha é, às vezes, contra a nossa vontade. Nosso Senhor fala assim, vai a segunda milha, porque ali vai acontecer o que Ele está esperando. Amém? Eu fiquei por vários anos calado, participando no Conselho de Pastores, como contei ontem, porque eles tinham um conceito de mim muito errado, mas quando o Senhor começou a operar, eu estava aí. E em uma oportunidade eu comecei a perguntar, irmãos, este é um conselho de pastores, não é? É mesmo. E quem aconselha a quem? Nunca havia aconselhado ninguém aqui. Será que nenhum de vocês tem problemas? Nós todos somos casados, temos esposa, temos filhos, somos pais. Nunca tiveram problema em seu casamento? Eu sim, he tido problemas. E he tido a necessidade de conselho de outros homens de Deus. Então, naquele momento, havia um silêncio muito grande. De repente, um dos pastores disse, eu quero falar. O que Cristian está falando é muito certo. Muitas vezes eu saí da minha casa bregando com a minha mulher e fui a pregar. Agora entendo que essa pregação não tinha muito sentido. Eu preciso ajuda. E daí para frente começou todo, não? Eles pediram para falar durante um mês da família, do casamento. E aí começou a mudar tudo. Daí a pouco começamos a falar de qualquer coisa. Hoje você pode ir e falar de qualquer coisa que não tem problema. Porque abriu a porta ao Senhor e começou a haver uma comunhão diferente, uma aceitação um do outro. E ainda que faltam muitas coisas, a porta está aberta para que o Senhor possa continuar fazendo sua obra. Precisamos ter um espírito aberto, ainda que tenhamos que invertir tempo. Há coisas que você pode fazer com a mão, coisas objetivas, coisas que vão sendo muito importantes na tarefa que o Senhor nos tem encomendado, e outras pode fazer com as coveiras, não é? Então não tem que se preocupar se você está investindo um pouco de tempo, porque esse tempo está sendo investido, não está sendo gastado. Amém? Há diferença entre gastar e investir. E nós fazemos investimentos para a glória do Senhor, para fazer coisas que têm eternidade. Amém? Bom, eu vou parar aqui a respeito das tarefas do pastoreio, porque eu quero que vocês vayam com ânimo e não fiquem carregados com as tarefas. Amém? Vamos parar aí com essas tarefas. Eu creio que o Senhor vai nos ajudar
Él nos va a animar en esta tarefa que tenemos, porque es una tarefa muy delicada. Estamos tratando con vidas, no con objetos. Amém? Cristian, Sim. conferindo aqui, parece que faltou uma. Você disse 8, eu tenho 7. Tem 7? Poderia repetir as 8? Vou a repetir. Ou brinquei algumas. Alimentar. Vou repetir todas, somente os títulos. Alimentar, cuidar, liderar, liderar, governar, ser exemplo, admonestar, orar pelos enfermos, manter a unidade com outros pastores. Está nos 8, não sei qual faltava. Liderar. Mas isso eu passei. Liderar. Liderar. E eu falei assim, nesse ponto, guiar ou liderar. Tá bom? Muito bom. Eu creio que, irmãos queridos, nossa tarefa é tão importante e nunca temos que desprezar a tarefa de um pastor que tem essa qualidade de pastorear na localidade, ainda que outros tenham outro dom, como profeta, como apóstolo, como evangelista. Apreciemos muito aquele dom que Deus tem dado aos pastores e mestres na localidade. São homens chaves para a edificação da igreja em uma cidade. Amém? Animemos uns aos outros. Eu sei que é uma tarefa que às vezes fica desgastando, cansativa, especialmente quando há tempo de crise, porque às vezes passamos tempo de crise, não é? Não é todo sempre assim bonzinho. Lembre-se que estamos tratando com vida e além disso estamos tratando sempre com um inimigo que está procurando fazer estragos em meio da congregação. Mas o Senhor vai a dar-nos a força, a graça para ir para frente nesta tarefa. Amém? Eu creio que poderíamos aproveitar um momento para orar por aqueles que estão nesse momento passando por uma crise, por um momento difícil em seu ministério, porque eu creio que Ele quer animar você, Ele quer levantar seu ânimo, sua força, porque você está envolvido em uma tarefa tão importante que Ele, o Senhor, tem mais interesse em você que o que você se imagina. E vou pedir aos que têm esta necessidade de vir aqui na frente e todos vamos orar juntos para que o Espírito Santo anime suas vidas, para que o Espírito Santo renove sua força. O Senhor é bom e vai vitalizar suas vidas para este serviço. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Glória ao teu nome. Irmãos queridos, comecem a falar com o Senhor, dizendo qual é sua necessidade, a renunciar àquilo que ha tido carregada a sua vida. Deixe que o Espírito Santo libere aquilo que está carregando sua vida. E os demais que estão aqui, por favor, fiquem perto de alguno desses irmãos seus para orar juntos. Coloca a tua mão sobre seus ombros. Oremos juntos que o Senhor vai derramar sua graça, seu ânimo, seu poder sobre estas vidas. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigado pela tua presença maravilhosa.
pela tua graça que vai mais além das nossas forças. Senhor, nesse momento estamos orando por nossos irmãos. Por favor, venha tu consolo, venha tu força, a renovação do ânimo, a renovação da graça, do dom que tu tens colocado neles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, agora, por favor, abençoa estas vidas. Abençoa estas vidas, Señor, con una transformación gloriosa pela potencia de tu Espíritu, Señor Jesús. Louvado seja tu nome, Señor. Espíritu Santo, ven con fuerza, con gracia, con unción fresca sobre las vidas de mi hermano. En nome de Jesús, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Aleluya. Enche las vidas, Señor. Unge con nueva unción. Aleluya. Oh, rakaparato shikarababarado. Oh, Señor Jesús. Dependemos de ti, Jesús. Dependemos de ti, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor, por la nueva fuerza que vos está trazendo. Louvado sea tu nombre. Espíritu Santo, oh, sacarabacorotochi, sacarababara. Oh, anima, trae fuerza, trae gracia renovada. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Oh, sacarabacorotochi.